Então vamos lá. Gente, eu quero agradecer vocês que estão me seguindo. Eu tô tendo um retorno muito bom. Vocês estão gostando muito dos meus vídeos, dos meus conteúdos. Então eu só tenho que agradecer. Isso me dá mais forças ainda para continuar. E a live de hoje é sobre a cola de extensão de cílios, que nós chamamos de adesivo. Já já eu vou falar a diferença do nome também, tá bom? Então, a live passada, muitas meninas ficaram me perguntando que tipo de cola eu uso, que tipo de cola eu uso, que cola você indica. Então, é preciso saber alguns pontos importantes para você saber escolher a cola ideal para extensão de cílios. Então, a live de hoje ela é voltada mais para quem já é da área ou quem está começando, tá? Então, eu vou falar sobre a cola, que é o adesivo nosso, tá bom? Eu preparei aqui uns slidezinhos. Então, a gente precisa saber como que ela funciona pra gente poder escolher uma cola ideal pro espaço que você atende, né? Pros procedimentos, se é clássico, se é volume russo, se é mega volume. Então, pode ter diferenças aí. E vocês vão saber hoje por que tem diferença quando você muda a técnica e você tem que mudar a cola também, tá? Algumas profissionais, elas usam colas em todos os procedimentos, aí isso vai depender da marca. Então, eu vou falar um pouquinho hoje sobre como que funciona o nosso adesivo, que é a cola de extensão de cílios. Você tem que saber como que ela funciona para você saber escolher uma ideal para você. Então, normalmente, a cola que eu utilizo aqui no meu espaço, às vezes não é a melhor cola para você, porque a gente precisa ter um ambiente preparado para usar a extensão de a cola, entendeu? O ambiente tem que estar preparado, correto, para usar o adesivo. Então, por exemplo, eu atendo aqui na Grande São Paulo. Como que é a Grande São Paulo? Normalmente não é nem muito úmido, nem muito seco. É onde o espaço onde eu atendo tem uma umidade controlada, tem uma temperatura que não eleva tanto. Então, existem lugares no Brasil que são mais quentes, existem lugares que são mais fresquinhos, mais frios, dependendo da estação do ano. Então, a gente precisa saber como que é a sua região, como que é normalmente o seu espaço. Então, a cola que eu uso aqui, às vezes não é a melhor cola aqui para você. Então, por exemplo, as minhas alunas, eu continuo dando suporte pós-curso, porque é uma coisa que a gente precisa definir juntas o tipo de cola que ela vai usar, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a colinha, que é o adesivo. Então, vamos lá. Então, assim, por que normalmente as pessoas, as profissionais, elas não chamam de cola, chamam-se de adesivo, tá? Porque a cola, ela tem uma secagem diferente do adesivo. Adesivo é o termo melhor para se usar na extensão de cílios, porque adesivo, esse adesivo que a gente usa para extensão de cílios, ela reage com a umidade. Então, a secagem dela é através da umidade, que não acontece normalmente com as colas tradicionais. Então, quando você for comprar o adesivo, que é a cola, você vai encontrar pelo nome de adesivo na maioria das marcas, não como cola. Então, você pode usar os dois termos, não tem problema. Aqui eu falo sempre o adesivo que é a cola, o adesivo que é a cola, tá? Então, você pode encontrar como adesivo e como cola. A diferença é essa, tá? Que o adesivo, ele funciona por conta da umidade e a cola, a secagem dele é diferente, ok? Outro ponto importante que vocês precisam saber, ó, deixei aqui um slidezinho, preparei com tudo muito carinho, tá? Então, como que eu chamo, se é cola ou adesivo, é utilizada por profissionais. O adesivo, que é a cola, tem que ser utilizada por profissionais, tá? Profissionais, nós, lashes designs, formados para trabalhar com extensão de cílios. Você que é com a sua internet, você que é cliente, você que tá querendo, de curiosidade, mexer sem estudar, sem uma formação, tome muito cuidado.
Porque o adesivo, que é a cola, ela é a parte mais importante do procedimento. E é a parte que a gente tem que estudar muito. Porque a cola, o adesivo aqui, a cola, ela é uma substância química que você vai utilizar nos olhos, né, próximo aos olhos da cliente. É a parte que aproxima mais, quando você aplica alguma coisa nos cílios dela, que tá próxima ali aos olhos, que é a área mais sensível do corpo. Então, você precisa ter um cuidado redobrado para poder utilizar o adesivo. Então, só pode ser utilizado, manuseado por profissionais. E você que é uma profissional ou está se formando, você estude muito bem o que é composto, como que ela reage, o que pode causar, quais os componentes, quais os tipos. Estude tudo o que puder. Então aproveita essa live que vai ter um monte de informação, anota tudo, que é muito importante para que você evite futuros problemas, tá? Por quê? O adesivo, ele é utilizado no fio, nos cílios. Esse adesivo, ele não pode ter contato com a pele. Nós precisamos ter esse cuidado porque, como ele é algo químico, ele pode causar alergias ou irritações se você usar ela de forma errada. Então, primeiro você precisa saber do que ele é feito, tempo de secagem. Então, eu vou falar um pouquinho, dar uma geral como que acontece, do que ele é feito. E depois, mais pro final da live, eu vou dar algumas marcas de cola. A gente vai falar de algumas marcas aqui, tá? Vamos lá, tá bom? Então, entenda o que você tá usando de produto na sua cliente. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu quero falar é sobre os componentes, tá? Dá pra ver? Que é o cianocrilato. O principal componente de todos os adesivos, que é a cola para extensão de cílios, o principal é o cianocrilato. Aí o cianocrilato, ele vai variar. Ele pode vir em formato de etil, metil, util, tá? Aí você vai ter essa informação pelo fabricante da marca que você escolher, tá? Mas isso vem como ingrediente principal, que é o cianocrilato, que faz a secagem instantânea. Então, o cianocrilato, ele também pode ser encontrado, por exemplo, nas colas instantâneas, tipo Super Bonder, também tem o cianocrilato. Só que nos nossos adesivos de extensão, ele vem numa quantidade ideal para a área dos olhos. Então, o cianocrilato, ele é um componente químico que faz essa secagem rápida. Então, você colocou, secou, colagem instantânea. Fora o cianocrilato, nós também temos tipo hidroquinona. Alguns adesivos têm hidroquinona, que faz a cola deixar um pouquinho mais flexível, tá? Porque o cianocrilato seca, a hidroquinona faz deixar ele mais flexível. E tem alguns outros componentes também mais específicos que faz dar essa flexibilidade também na sua colinha. Outro componente importante que tem no adesivo é a cor. Então, nós temos a maioria dos adesivos na cor preta. O que faz dar a cor? É o carbono preto. Então, alguns adesivos, todos esses são pretinhos, tem o carbono preto, também é tóxico. A gente precisa ter cuidado, porque algumas pessoas podem ter alergia. Aí, se caso a pessoa tenha alergia ao carbono preto, que é um desses ingredientes, você também pode ter a opção de adquirir um adesivo, que é a cola transparente. Ele tem todos os componentes da colinha preta, mas o transparente ele não tem um carbono preto, tá? Então, olha lá o adesivo ou entre em contato com a marca que você quer escolher, que você está pensando em comprar e pergunta quais são os componentes que existem, tá? Aí eu vou entrar na parte de quantidade quando a gente for falar sobre o tempo de secagem, porque tem vários tempos de secagem também. A questão dos componentes, você precisa ter noção, porque se alguma cliente sua perguntar, do que é composta a cola, porque eu tenho alergia ao formaldeído, por exemplo, se ela anotar lá na sua ficha de avaliação que ela tem alergia a formaldeído, ela não pode fazer extensão de cílios,
Porque quando a secagem, quando há curagem do adesivo, ele solta um gás tóxico. Esse gás tóxico, ele se forma em formaldeído. Então, ela pode ter alergia ao adesivo. Então, você precisa saber o que existe dentro dela. Por ter vários componentes, você precisa agitar bem o seu adesivo. Não vai querer usar ele sem agitar. Normalmente, eu agito de 1 minuto na primeira aplicação do dia. Depois, conforme eu for aplicando várias vezes, usando a cola, né, o adesivo, precisa se agitar esses componentes para eles se misturarem para você poder usar o seu adesivo, tá? Outra coisa importante, como ele solta esse gás tóxico, a cliente ela pode sentir um ardor na hora que tá fazendo, então você tem que verificar se o olhinho dela não tá aberto. Quando a gente faz aquela levantadinha com o micropore, é para levantar um pouquinho a pelezinha dela, não é para abrir o olho. Então, se ela tá sentindo arder, esse ardor, né, por conta do vapor, por conta desse gás tóxico que tá ali na área. Então, mantenha sempre o seu ambiente ventilado e você pode usar também um gel antialérgico que absorve esse gás. Ele ajuda a diminuir esse gás que tá ali na área dos olhos dela. Você põe próximo à sua mesa de atendimento, da sua maca ou da sua poltrona, ele ajuda bastante. Eu vou pegar pra vocês verem, que é esse daqui, ó, que eu uso da BL, é um gel, Allergic Gel, é um antialérgico para extensão de cílios, tá vendo? Dá pra ver? Esse gelzinho aqui, a hora que você for fazer a extensão, você abre ele, deixa ele abertinho, ó, um gelzinho, e aí ele vai absorver todo o gás tóxico que tá no ar da sua sala, tá? Eu deixo abertinho na mesa do lado do atendimento, tá? E outra coisa importante que você precisa saber por conta do gás tóxico é que se você se expor a muito tempo respirando esse gás por muitos anos, então, tipo, eu faço cílios desde 2012, e aí eu fico, 12 horas trabalhando, atendo umas 4 clientes por dia, não agora na quarentena, né? Mas em média era 4 clientes por dia. Imagine ficar 4 clientes, 2 horas cada uma no mínimo, né? Você ficar 8 horas respirando gás, futuramente eu posso ter um problema respiratório. Então, você precisa usar uma máscara. Vamos lá, gente. Todo mundo vai acostumar com máscara agora. Máscara que filtra esse ar, que diminui essa respiração que você tá tendo com esse gás tóxico. Então, eu uso uma máscara que tem um filtro de carbono. Ele filtra, tá? O gás do cianocrilato. Vou pegar pra vocês verem. Essa máscara aqui, ó. Tá? Tá vendo que ela é escurinha? Porque ela tem um filtro. Depois vocês me chamam no direct que eu passo pra vocês. Hoje você já consegue colocar, por exemplo, no Mercado Livre, comprar máscara com filtro de carbono. Com essa quarentena eu acho que deve ter ainda. Ou na Rastelli, tá? Então eu compro no Mercado Livre ou na Rastelli. Ou no AliExpress, mas no AliExpress você tem que comprar pra estoque, porque ele demora um pouquinho. Então, você precisa ter todos esses cuidados com o adesivo, que é a cola, porque ele é algo químico e que pode fazer mal pra você. Oi, Elis, tudo bem? Então, isso é muito importante. Componentes e o que acontece quando ele seca, quando ele reage. Vamos pro próximo slide. Olha lá, deixa eu pôr pra vocês que eu fiz, né? Eu quero mostrar. Então, a parte de secagem, a gente tem a secagem colas, adesivos que tem secagem lenta, média e rápida, tá? E o que acontece quando você usa no procedimento? Então, vocês precisam entender que além de ter várias marcas, existem colas, adesivos que são de secagem lenta, média e rápida. Os adesivos de secagem lenta, eles demoram para secar em torno de 3 a 4 segundos. Essa é a lenta, gente, 3 a 4 segundos. Quem não faz extensão de cílio, nossa, mas é super rápido. Mas quem tá já na prática sabe que 3, 4 segundos é uma eternidade. Você apoia o sintético no fio natural
E você tem que esperar ali 4 segundos para ele fazer a secagem instantânea. Existem adesivos com secagem média, que é de 2 segundos. Colocou, 1, 2, soltou. E tem adesivos de secagem rápida, que são de 1 segundo e meio, ou meio segundo. De 1 a meio segundo são os adesivos de secagem rápida. Nossa, Marcelene, existe tudo isso, eu já ia por marca. A amiga tá usando, eu também vou usar. Ah, me passa a marca que você tá usando que eu vou usar também. Gente, existe tudo isso. Então, por exemplo, eu que tenho muita prática no clássico, que é um fio sintético e um fio natural, eu uso uma cola de secagem rápida de 1 segundo. Para volume russo, que eu monto fã e eu gosto de dar uma ajustadinha, eu já preciso de uma cola lenta, de um adesivo lento de 4 segundos. Então, isso vai de cada profissional. Por isso que você tem que ver a marca. Precisa ver com os componentes que eles são, o tempo de secagem para se adaptar a você. Se você está iniciando na extensão de cílios, você não pode usar uma cola de 1 segundo, de meio segundo, você vai ter dificuldade. Você vai colocar ali, ele vai colar e nem deu tempo de você ajustar e cola fio todo desalinhado, não fica alinhadinho. Então eu tive muita dificuldade porque eu queria no volume russo usar uma cola de secagem rápida, eu não me adaptei, tá? Então precisa se ver quais são os segundos de secagem do seu adesivo para você poder escolher. Ah, Márcia, eu tô iniciando agora, qual que você indica? A lenta média, tá? Então, por exemplo, aqui no kit das alunas, eu gosto de colocar todo o material que eu utilizo para elas verem que o que elas estão treinando de material é o que realmente eu uso, porque isso faz muita diferença no resultado final. Então, se elas gostam do meu trabalho, que é aprender o que eu faço, eu também tenho que pôr o material que eu uso. Mas a questão do adesivo eu não posso colocar, porque eu uso adesivo de secagem rápida e aí vai ter problema. Quais são os problemas que ela pode ter se ela tá iniciando agora, tem dificuldade e usar uma cola rápida? Ela vai colar torto, ela não vai conseguir encaixar, aí não vai ter durabilidade, no dia seguinte vai cair tudo, tá? Questão do volume russo, tem que ter lá a acoplagem, o wrapping, que é o encaixa os fios lá, 6 fios, abraçar o fio sintético. Então, você tem que ter uma habilidade melhor na hora de fazer o wrapping. Então, se você usa uma cola muito rápida e você não fizer o wrap corretamente, né, o abraço ali dos fios no natural, eles não se encaixam. Aí a sua cliente vai te ligar e vai falar que tá caindo tudo no dia seguinte ou nos 2 próximos dias. Então, a escolha do seu adesivo é primordial para você evitar vários problemas. Outra coisa importante é que a questão da durabilidade, ela tem vários fatores. Um deles é o adesivo? É. Mas os grandes problemas da durabilidade não é o adesivo, é o jeito que você trabalha. Os adesivos que a gente tem hoje no mercado são maravilhosos. Graças a Deus a gente tem acesso a várias marcas. Então vocês precisam saber como trabalhar com adesivo, porque às vezes a culpa não é do adesivo, não é que o adesivo é porcaria, não, tá? É porque você escolheu o adesivo errado e você que não tá sabendo trabalhar com ele, tá? Então vamos estudar e ver qual que é o melhor para você. Então, exemplo, a questão da secagem, cola lenta, média e rápida, ela também tem muito a ver com umidade e temperatura do seu ambiente, que eu vou falar nos últimos slides, que é muito importante. É o primordial para escolher o seu adesivo, é sobre o ambiente que você trabalha. Então, só adiantando, se eu tenho uma cola muito lenta, como que a cola funciona? Ela seca com o que eu falei no início da live? A cola, ela reage com o quê? O adesivo, né? Ele reage com umidade. A secagem dele é através da umidade. Os adesivos de secção de cílios, eles funcionam, secam através de umidade. Então, se eu pego uma cola de 4 segundos e meu ambiente está muito úmido, ele fica 1 segundo. Então, você ajusta e deixando ele rápido.
Por exemplo, eu tava atrasada, eu precisava ter um procedimento um pouco mais acelerado, não com pressa, porque eu não consigo fazer nada com pressa, mas eu preciso estar um pouquinho mais focada, um pouquinho mais acelerado. Como meu adesivo ele funciona com a secagem, com a umidade, eu aumentei um pouquinho a umidade e consegui trabalhar um pouco mais rápido, com uma cola lenta, uma cola média. Então tudo isso é truques e você vai saber trabalhar porque você entende do seu produto. Entenda do seu produto, tá? E existem as secagens na hora da aplicação e existe a secagem que a sua cliente vai ter que esperar para secar. Então, com a aplicação da extensão de cílios, ela já pode abrir logo em seguida os olhos, porque você preparou tudo para ela abrir. Secou, dispersou o gás tóxico com o ventilador, passou o nanomister que tem uma umidade controlada para poder fazer essa selagem e ela conseguiu abrir os olhos. Mas isso não quer dizer que a sua cola secou totalmente. Então, você precisa que a sua cliente espere 24 horas, que eu falei na live anterior sobre os cuidados, para que esse adesivo ele seque por dentro. Então, por fora deu aquela selagem de secar, para ela poder abrir. Depois, ele vai precisar 24 horas para poder secar, ter a curagem. Então, dentro dessas 24 horas, o seu adesivo ele vai curar. Então, por fora ele criou uma película que secou. E aí ele começa de fora para dentro, ele vai secando, 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 secando. Então, faça um teste, pega uma gotinha, coloca ali no adesivo uma gotinha e espere até amanhã. Você vai ver que ele começa a secar por fora e daqui a pouco ele fica todo enrugadinho e seca. Deixa eu ver se eu tenho um aqui do procedimento que eu fiz. Por exemplo, ó, ficou tudo sequinho, tá vendo? A gotinha. Ó. Então, ela ficou fresquinha no dia que eu fiz. E aí, a gotinha por fora secou, que é a película, que acontece na sua cliente. Aí, passou uns dias, ela secou por completo, que foi a curagem. Tá? Então, é assim que funciona o seu adesivo. Então, se eu molhar essa gotinha aqui na hora, ele vai cristalizar, vai polimerizar. Então, o que vai acontecer se a sua cliente molhar antes das 24 horas? Vai cristalizar, vai endurecer. E aí, como ele cristalizou, endureceu, polimerizou antes do normal, aí vai ficar quebradiço. Então, qualquer escovada, lavada que ela der, vai começar a sair, tá? Porque ele não criou essa curagem natural do próprio adesivo, tá? Então, você precisa saber também como que funciona. Porque aí você vai falar para sua cliente, não pode molhar nas próximas 24 horas. Mas por quê? Ah, porque a professora que falou. Ah, porque eu vi na internet, porque eu vi no YouTube. Mas por quê que não pode? Você precisa saber o porquê. Você precisa estudar. Por qual motivo? Sabendo o motivo, você vai saber lidar com os problemas futuros, com qualquer problema que acontecer. Você estudando, você vai saber escolher o seu adesivo correto. Então, nessa questão da secagem, o que eu tenho para dizer assim, que não existe cola antialérgica, porque o cianocrilato ele tá em todos os adesivos de extensão de cílios, tá? E só que umas tem menos e outras tem mais. Quanto mais cianocrilato, mais rápido a secagem, 1 segundo, meio segundo. Quanto menos cianocrilato, mais tempo demora mais, fica mais lenta, 4 segundos, 3 segundos. Então, quando você vai escolher um adesivo, você pode ver lá um termo escrito tipo baixo vapor tóxico, porque tem menos cianocrilato. Agora, quanto mais rápida, secagem ultra rápida, super rápida, aí você vai saber que tem mais cianocrilato. Então, se a sua cliente é muito sensível, você vai ver que ela vai se lacrimejar, vai sentir ardor, porque ela é um adesivo mais forte, beleza? Então, não existe cola antialérgica. O que existe são colas com menos e com mais componentes de cada um. E existe o adesivo transparente que não tem carbono preto. Aí, se sua cliente, ela fez um teste alérgico de todos os componentes da vida, de que ela come, de que ela passa,
e usa no corpo dela, e ela fala, descobri que eu sou alérgica ao carbono preto. Aí você pode usar uma cola sem carbono preto, que são as transparentes, mas todas têm cianocrilato, tem hidroquinona, PMMA e tudo mais, tá? Então não existe cola antialérgica, tá bom? Se falarem que é antialérgica estão te enganando, é só você pedir quais são os componentes. Aí você vai ver que não tem como ser antialérgica, sendo que a cola toda é feita de componentes tóxicos, tá? Mas ideais para trabalhar com a extensão de cílios de forma segura. Mas se vocês tiverem pergunta, pode mandar, tá, gente? Aí, que é esse slide aqui que eu falei, né? Que são as cores que existem de cola, de adesivo, que é preto e transparente. E aí a durabilidade. Existem adesivos com ele fechado de fábrica. Normalmente a média de 6 meses com ele fechado. Então você precisa perguntar para o fabricante, quem está te fornecendo o produto, quanto tempo tem de validade. Por quê? Por exemplo, aqui no estúdio eu tenho adesivos de estoque. A gente tem que ter o nosso adesivo de estoque, porque vai que dá algum problema, né? Você vai usar, sua cola tá grossa, já perdeu a consistência, mesmo dando dentro da validade ou entupiu, e aí você vai desmarcar sua cliente? Não, você vai ter a sua cola de estoque de emergência. Só que para você ter estoque de cola, você saber quanto tempo dura. A pessoa compra um monte e aí eu nem consigo usar tudo e deu 6 meses, você perdeu dinheiro. Então, normalmente eu tenho sempre 3 colas de estoque, 3 adesivos de estoque. Então, como eu uso uma por mês, então dá certinho o meu estoque, eu fico controlando para também não ter cola que passe da validade. Então, em média de 6 meses. Pós-aberta, alguns fabricantes, algumas marcas falam que ela aberta dura 3 meses. Eu já acho muito, por conta da frequência que eu utilizo e abro ela todo dia. A partir do momento que você abrir o seu adesivo, ele entra oxigênio e ele já tá funcionando. Então, você precisa ter de estoque para você também sempre trocar, deixar sempre o seu produto fresquinho para utilização e você não ter problemas de durabilidade lá na frente. Então, se a minha cliente tem problemas de durabilidade, eu tenho certeza que não é por conta do adesivo, porque eu sempre tô trocando. Então, deu um mês, eu troco. Então, eu faço assim, anoto aqui embaixo a data de validade, tá? E aí eu controlo o dia que eu abri. Então, eu anotei aqui o dia que eu abri. Quando der um mês, se não acabar antes, com essa quarentena, né, gente? Até isso vocês precisam já. Estamos já retomando aí. Então, vocês já precisam ver os seus estoques para ter a cola fresquinha. Então, você precisa trocar. Eu, no máximo, 2 meses, se for de volume russo, que é a cola mais lenta. Mesmo assim, eu uso menos a lenta. Eu seguro no máximo 1 mês e 10 dias no máximo, tá? Com 1 mês e 10 dias, 40 dias, eu já tô trocando o meu adesivo para deixar ele bem fresquinho. Então, por exemplo, nós temos exemplos de outros países que estão retomando por conta do coronavírus, do Covid-19. Você vai retomar os seus atendimentos, você vai usar a sua cola de março? Que você estava usando março todo, fevereiro e março? Não, né? Você já vai ter que ter uma cola fresquinha. Então, até bom essa live para você já rever seu estoque aí, ver sua cola, que dia que você abriu, tá? Independente se tá cheia ou vazia ou meia cola, eu troco. Então, cola nova para retomar os procedimentos, tá? Marcilene, mas eu mal usei, gente. Você abriu, já entrou ali. Ele já tá funcionando, mesmo você não usando. Tá? Então, troca o seu adesivo e põe data e fica controlando, tá? Então, sempre cola fresquinha. Então, eu anoto todos os meus adesivos, tem data. Tem aqui a canetinha azul, tá vendo? Eu guardei algumas de exemplo. Sempre anoto, tá vendo? Tem data em azul. Não sei se dá pra ver. E aí você tem que sempre manter fresquinho. Então, o fornecedor, a marca vai te informar data de validade e quanto tempo pode ficar
depois que abriu, pode funcionar. Os adesivos eu não coloco na geladeira em nenhum momento, tá? A geladeira é por conta da temperatura, para você manter sempre o seu adesivo na mesma temperatura, sem ficar oscilando. Aí, o que eu faço? Eu sempre armazeno um potinho com arroz. Pode ser aqueles pote hermético mesmo, tá? Pra quê? Pra preservar o seu adesivo na mesma temperatura de sempre, não ficar oscilando. Então, por exemplo, aonde que oscila muito a temperatura, que fica muito quente e depois volta ao normal, é dentro do carro. Então, se você vai transportar o seu adesivo dentro do carro naquele dia quente, você precisa proteger muito o seu adesivo, para ele não sofrer esse choque térmico e estragar, tá? Aí você vai chegar lá na sua cliente, que você vai atender a domicílio, e a sua cola está estragada. Ai, como que eu sei que a cola está estragada? É esse slide que eu vou passar para vocês agora. Pela consistência, tá? É pela consistência que você vai saber se estragou ou não sua colinha. Então, você tá vendo aqui, ó, nesse desenho aqui, onde eu tô com a setinha, que ele tá puxando um fiozinho, tá? Ou quando você vai entrar dentro da gota, ele empurra a gotinha e não entra facilmente. Ele tem que entrar bem facilmente. E o estado do seu adesivo, ele tem que estar líquido. Se tá grossinha, puxando fio de bala, ele já perdeu a consistência correta e você pode ter problemas de durabilidade e também pode acontecer de excesso de cola. A cola não vai sair na quantidade ideal. A gente tem que trabalhar com a película de cola e não aquela bola de cola visível, tá? Então, a sua cola tem que estar sempre líquida. E se for a cola, o adesivo preto, ele tem que estar preto. Se você pôs a gota lá, ela saiu meio transparente, não saiu totalmente pretinha, você não agitou direito, só saiu cianocrilato na primeira gota, não agitou todos os componentes, ou ela perdeu a validade. Então, por mais que você tá dentro de um mês e ela mudar a consistência, ou ela sofreu alguma alteração, e aí é importante você trocar, para você não ter problema com retenção, tá bom? Então, pela consistência, você sabe se ela tá boa ou não. E aí, você tem que armazenar ela de forma correta para você preservar ela. Então, você precisa ter esse cuidado também na hora de armazenar. Aqui no estúdio, graças a Deus, eu fui abençoada, porque a umidade aqui sempre se mantém em ideal. Vou falar agora de número, senão vai confundir vocês. A umidade sempre mantém ideal, a temperatura também não é um lugar quente. Então, eu deixo na minha gaveta, tá? Mas se eu for daqui atender alguém fora, eu ponho no saco zip, com sílica dentro, ou potinho com arroz, tá? Normalmente eu uso aquela sílica de saquinho. A sílica solta, ela pode com o tempo soltar um pozinho que pode fazer mal à saúde. Então, sempre a sílica no saquinho, tá? E o saco zip, que é aquele que vem o próprio adesivo já vem, quando você compra, eles já mandam, que é tipo de alumínio, para preservar a temperatura. Então, você consegue transportar de forma segura com o saco zip também. Vamos lá? Gente, cadê as perguntinhas? Armazenamento, que eu já falei. Agora chegou na parte importante. Deixa eu colocar aqui para vocês. Umidade e temperatura. Então, para trabalhar com adesivo, a gente precisa ter esse controle da nossa umidade e temperatura do lugar que você está atendendo. Em média, os adesivos funcionam com 45 a 65% de umidade, de 18, 19 a 28% de temperatura, tá? E como que você vai medir isso? Eu coloquei porcento ali, tá errado. Pois eu conserto. 19 a 28 graus de temperatura. Pois eu coloquei porcento, tá errado. E você precisa medir. Essa que eu passei pra vocês, questão de umidade e temperatura, é uma média. Normalmente, os adesivos, eles
trabalho em torno dessa média. Só que você vai sentir na hora da aplicação quando fica muito mais fácil. Então, por exemplo, o adesivo que eu uso aqui, ele fica perfeito quando tá 55, 56% de umidade. Quando tá 22, 23 graus. Fica perfeito. Mas o fabricante dele fala que pode ser entre 45 e 65. É porque ele funciona, né? Do 45 até o 65% por cento de umidade. Ele funciona com um local mais fresquinho, um lugar mais quente, tá? Mas você vai descobrir quando tá perfeito. Então você precisa testar. Você vai comprar um adesivo, uma marca, você precisa testar, você precisa experimentar. Aí você não vai fazer isso na sua cliente, né? Você pega aí normalmente as modelos, a minha modelo sempre é minha mãe. Então eu pego as modelos e vou experimentando. Ai, mas eu preciso trocar um adesivo, testar um produto, testar uma cola. E aí eu faço nela e acompanho como que tá a durabilidade, como que foi lá durante o processo. Vocês precisam testar. E aí, normalmente, ele coloca ali, o fabricante vai te falar 45 a 65 mais friozinho, no mínimo 18. 18 já tá frio. Ele funciona com 18 e funciona até 25, por exemplo, de temperatura, tá? E aí, como que eu faço para saber como que tá meu ambiente? Você precisa de um medidor de umidade e temperatura. Então, eu uso esse daqui digital, tá? Deixa eu colocar aqui na frente, para vocês verem como que tá aqui meu ambiente. Hoje tá meio úmido. Ó. Aqui em cima, que é o 22,3, é a temperatura. Tá maravilhoso. Eu adoro trabalhar com meu adesivo a 22 graus. Tá perfeito. Não tá quente e nem é muito frio. Ah, o horário tá errado, mas é que eu não sigo o horário daqui. Tá errado? 4? Não. E a porcentagem, a umidade é esse 73, 72, tá? Muito úmido para trabalhar com o meu adesivo. O meu adesivo, ele fica bom com 55, máximo 60, tá? E tá 72, aqui tá úmido. Então, com esse reloginho, eu consigo saber como que tá meu ambiente. Eu deixo na minha mesa, que é próximo da onde eu tô trabalhando. E aí, nesse caso, se eu fosse atender alguém hoje, agora, com essa umidade, eu uso ar-condicionado aqui no ambiente, então eu ligaria o desumidificador para ressecar um pouquinho. Aí eu chegaria nos 60 mais ou menos, tá? Então aí eu ligo o desumidificador. Então você vai ter que ter um aparelhinho ali para te ajudar. Ah, mas eu não tenho ar-condicionado. O que ajuda a dispersar um pouco a umidade é o ventilador. Você pode pôr o ventilador de chão e deixa ele ligado para ressecar um pouquinho o ar. Mas não pode deixar o ventinho ali atingir a área que você está trabalhando, né? Para não ter problema com a aplicação. Então, ventilador de chão, por exemplo, te ajudaria a baixar a umidade, tá? Então, com o meu adesivo, seria mais ou menos 60 no máximo, da marca que eu uso, entenderam? Isso é a umidade. Agora que a temperatura, se tivesse muito quente, aí seria ar-condicionado. Então, se você ainda não tem ar-condicionado, invista em um, porque é muito importante. A gente que trabalha com cílios tem que ser no ar-condicionado, não tem jeito. Eu sofria muito quando eu não tinha ar-condicionado. Então, eu abria a porta, era ventilador. E aí, como o ventilador não podia estar direto ali na gente, eu fazia a cliente, ela tá deitada, aí a temperatura do corpo dela em repouso abaixa, então ela não sentia tanto calor, mas eu que tô ali, ó, na tensão, ficava suando. Então o ar-condicionado veio para revolucionar mesmo, para quem trabalha com cílios. E eu coloquei uma placa, porque eu fiquei muito doente e descobri que o ar-condicionado batendo direto em mim, porque tinha cliente, e eu senti um ventinho nas costas, assim, gostoso no verão do ar-condicionado, eu comecei a ficar muito doente. E eu descobri que foi o ar-condicionado. Então eu uso uma placa para bloquear esse ar direto
né, na gente. Mesmo ajustando a aba, eu senti o ar batendo em mim. E essa lei aqui é pequena. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Eu coloquei uma placa de acrílico. Então, por mais que eu subo a abazinha aqui em cima, ele bate nesse acrílico e ele espalha melhor. Então, ficou perfeito. Isso aqui você encontra no Mercado Livre. Tá? Então, ficou perfeito aqui com o ar-condicionado. Então, se a temperatura tá muito alta, eu ligo o ar. E só que eu não fecho tudo, tá? Meu pai nem pode saber disso. Eu deixo a janela aberta, o vitrozinho aberto, porque aí fica perfeito. Eu não fecho tudo, então você tem que ficar controlando o tempo todo. Porque se ele deixa só o ar muito ligado, ele acaba ressecando muito. Então a gente precisa deixar o nosso ambiente ventilado. Agora com o Covid-19, você realmente vai ter que deixar alguma coisa aberta. Um trechinho da janela, uma aba do vitrô, a porta e o ar ligado, tá? Você precisa ventilar, que é um dos protocolos do Covid-19, tá? Então, você precisa controlar. Então, sabendo como que é o seu ambiente de umidade e temperatura com controlador, ele chama ergômetro, tá? Você pode encontrar ele como ergômetro ou medidor de umidade e temperatura. Você vai saber como que você vai trabalhar com o seu adesivo, tá? E eu vou agora mostrar pra vocês alguns... Deixa eu pôr aqui, quer ver? Aqui, pronto. Aqui tem uma tabelinha, tá? De alguns adesivos que vende na Sobelli. Então, lá na Sobelli, você já tem uma tabela de como que funciona cada adesivo. Então, aqui, ó, por exemplo, esse adesivo aqui, Gold Star, da Messi, é tudo coreano, tá? A maioria dos adesivos coreanos são ótimos, só que você precisa controlar o seu ambiente, por quê? Um adesivo que vem da Coreia, como que é a Coreia? Lá é um clima tropical igual ao Brasil? Não é. Eles foram fabricados para lá. Então, você tem que deixar o seu ambiente mais friozinho, por exemplo. Você não vai conseguir trabalhar com uma cola coreana com 36 graus na sua sala. Um exemplo, tá? Então, aqui você vai procurar o adesivo que se encaixa melhor no seu ambiente. Ou você deixa o seu ambiente ideal para a cola que você quer usar, para adesivo. Tipo, Gold Star. Aí aqui tem, tipo, o tempo estimado de secagem, a temperatura indicada, a umidade e o período de fixação. Então, olha que importante e que revolucionário. Como faz para voltar aqui agora, gente? Aí. Olha que importante e revolucionário na área da extensão de cílios. Quando eu iniciei não tinha nada disso, eles não falavam, não explicavam isso. Tó, essa marca aqui, só tinha algumas, são poucas. Hoje você tem uma tabela de todos. Eles já passam essa informação. Então, se eles passam essa informação, porque você tem que levar em consideração, né? Se tá falando lá a umidade que é usada e a temperatura em todos, é porque você precisa seguir. Ai, eu gritando aqui já, né? Então, por exemplo, as da Macy são muito boas. Eu tenho muitas amigas que fazem extensão de cílios que usam essa marca, tá? Então, aqui, por exemplo, tem todos os passos. Aqui tá muito pequenininho. Mas aqui, ó, por exemplo, ó, 45 a 60%, 1 segundo, 2 segundos. Tem várias, ó. Por isso que é difícil você escolher uma. Você tem que experimentar. Eu já experimentei umas 500 colas já. Aí, eu uso essa daqui da direita, essa branca com rótulo vermelho, a tampa preta, que é de 3 a 4 segundos. Eu uso essa para volume. Essa aqui, ó. Volume, mega volume e volume brasileiro. Tá? Que tá aqui, ó, no informativo. Ela é lenta, 3 a 4 segundos. Então, é legal para quem tá iniciando. Volume brasileiro, que é um fio Y que já vem pronto. A gente precisa de uma cola mais flexível, porque ele não tem 4 fios em um, o Y, que é o volume brasileiro. Então, ele não faz wrapping, que é abraçar.
ele é mais achatadinho. Então, se eu não uso um pouquinho mais de cola e uma cola mais lenta, eu posso ter problema com durabilidade. Então, essa daqui é a Premium Black Glue Super Ultra, tá? E 5 ml. Eu não gosto de comprar de 10 ml porque eu troco uma vez por mês. Então, se eu compro um frasco muito grande, é desperdício, porque daqui um mês eu vou trocar ela, cheia ou não. Então, eu indico que vocês comprem o adesivo de 5 ml, tá? Então, ó, dessa daqui que eu uso, olha quantas opções eu tenho. Tá vendo? Da marca. Tem a preta, que é a Elite HS, tem a Elite HS 16, a Super Ultra, que é o que eu uso. Tem a Elite mais Black Glue e uma outra aqui embaixo que eu não tô vendo. E aí você tem que ler, tá? Que cada uma tá informando. E aí você vê, eu acho que eu vou ver como que é meu ambiente, vou mudar de estúdio. Gente, se você for fazer mudança de estúdio, você tem que ir lá pensar, bate muito sol o dia inteiro na janela, é muito quente, precisa de ar-condicionado. Por exemplo, a minha irmã, ela tava numa sala que batia o sol no final do dia, esquentava muito as janelas e o estúdio dela ficava mais quente. Hoje ela tá no estúdio do outro lado que não bate sol. Ela teve que mudar o adesivo, por conta que ela mudou de ambiente, se ela não consegue controlar, entendeu? Então vocês precisam ter esse cuidado. Aí, essa é as marcas mais coreanas que eu coloquei pra vocês, tá? Que é da Macy e essa da Premium, que vocês encontram no Mercado Livre, vocês encontram na Soberi. Eu não tenho ainda o cupom, gente, não é propaganda, mas eu quero ajudar vocês a escolher o melhor. E existe agora a Sky, todo mundo tá falando da Cola Sky. Conhece a Cola Sky, a Cola Sky? O que vocês acham da Cola Sky? Então aqui, ó, a Sky, ela tá vindo agora nessa embalagem aqui, tá? Olha só a informação que você já tem dela. Eles já passam exatamente o que você precisa saber. Tempo de secagem de 1 a 2 segundos, então, por que 1 ou 2 segundos? Depende da umidade. Se eu for usar com essa umidade de 60%, 70% que tá hoje, ó, que já baixou, tá 67%. Uma cola de 2 segundos vai se tornar 1 segundo, por conta que ela reage com a umidade. Aí a temperatura, ó, de 21 a 23. Então, aqui tá 23 graus, ponto 6. Então, já passou um pouquinho para esse tipo de adesivo. Umidade de 40 a 65%. Meu, perfeito. Mas, por exemplo, na minha experiência, 40% você já vai sentir ela um pouco mais lenta. Então, se você tá com um trabalho muito focado, com o horário certinho, aí você vai ver que você vai querer ligar o quê? Umidificador. Então, quando sua umidade tá muito baixa, aqui umidade baixa pra mim é abaixo dos 50. Então, tá 40 a 45, pra mim já tá muito seco. Aí eu ligo o umidificador. Deixa eu mostrar aqui. Tá lá o umidificador, um azulzinho, tá? Vocês encontram na farmácia, o umidificador de quarto de bebê é o que vocês vão usar aqui. E ele já é o suficiente para aumentar um pouquinho mais a umidade. Então, olha que interessante. Você controla a sua umidade e vê se você vai ter problema de trabalhar com esse tipo de adesivo com essa marca. Tempo de retenção, olha, já passa o tempo de retenção de 6 a 7 semanas, então isso é importante. Dependendo da marca, eles falam, esse adesivo ele vai durar 8 semanas, só que não depende só do adesivo para dar durabilidade. Esse que eles passam, que o fabricante passa, é a garantia por conta do adesivo, do que ele é feito, da qualidade do seu adesivo. Então, a qualidade que eles oferecem é para ele ter a durabilidade de 6 e 7 semanas. Mas não é isso que vai acontecer. Normalmente, quando eu uso cola coreana, eu diminuo pela metade. Se ela fala de 6 a 7 semanas, eu coloco aí 3 semanas. E tudo depende do ciclo de crescimento do fio da sua cliente. Tem cliente que troca os fios mais rápidos, outros mais lento.
Então tem cliente que volta com 15, tem cliente que volta com... E aí isso não é por conta do que ele tá informando ali, por conta de vários fatores, que é a questão da durabilidade, tá? Mas ele informa, a média de durabilidade dessa cola é de 6 a 7 semanas. E a consistência fina, tá? Eu gosto de trabalhar com colas com consistência fina, porque ela coloca ali a películazinha da cola, não tem excesso, tem que ter todo esse controle na questão da quantidade. Tira da sua cabeça que colocar mais adesivo, encher de cola que vai durar mais, não é isso, tá? Você pode ter problemas de irritação por conta de excesso de cola, você pode ter problemas com enfraquecimento dos cílios naturais da sua cliente por excesso de cola, né, que é o adesivo, tá? Então, toma cuidado com a questão da quantidade, não é a quantidade que vai dar durabilidade, é outros fatores. E aí tem esse aqui, esse Sky, tá? Vamos ver aqui. E tem também a Sky com esse outro tipo de embalagem. Esse Sky, gente, eu nunca experimentei, mas eu conheço algumas profissionais e aluna minha que tá usando e tá gostando bastante. É que assim, quando eu gosto de um adesivo, eu não troco. O time que tá ganhando não se mexe. Por conta de eu nem tá me mudando aqui, o meu ambiente tá a mesma coisa de sempre. Então eu mantenho sempre as mesmas colas, os mesmos adesivos. Aí tem nesse formato. Aí desse formato tem um monte de opção, por exemplo, tem preta, tem com a tampa branca, tem com a tampa verde. Por exemplo, a tampa verde, ele é mais lento. Aí a tampa preta, acho que ela é mais rápida. Não, é a mesma coisa, 1 a 2 segundos. Então tem as diferenças das cores das tampas que vocês também têm que levar em consideração. Vocês têm que ler e estudar, tá? Então, gente, é muita opção de adesivo. Por isso que vocês ficam perdidas, né? Aí, pra clássico, eu uso essa daqui, que ela é rápida, de 1 segundo, e dependendo da umidade, ela fica meio segundo, tá? Que é a Mix. Essa vocês encontram no AliExpress, tá? Não vende no Brasil, mas ela é autorizada pela Anvisa. Eu uso essa pro clássico. E uso essa daqui pro volume, tá? Mas só lembrando, não quer dizer que o que eu uso, ela é ideal pra você, tá? Então, essa daqui da tampinha roxa, porque tem várias cores também. Ó, tem várias cores, tá vendo? Tem tampa preta, branca, verde, vermelha, cinza. E aí, vocês usam... Aí, por exemplo, eu uso essa. Você precisa ver qual que é a ideal. Você quer usar essa marca? Mas olha lá as opções que tem de secagem. Essa da tampinha roxa que eu uso, essa daqui, ela é secagem rápida, pela prática que eu tenho, tá? Ela é bem rápida, então às vezes quando tá muito úmido, eu tenho que até caprichar um pouquinho mais no adesivo, né? A bolota de cola, né? A bolota de adesivo, aquele excesso, mas tipo, deixar um pouquinho mais, né? Vir um pouquinho mais carregado, mas sem excesso, ele continua sendo em película, pra poder aplicar, porque ele seca muito rápido, então pode ter falsa colagem. Ele cola lá no momento da aplicação, mas a cliente saiu daqui e já começa a cair. Então tem que tomar cuidado para trabalhar com esse tipo de adesivo de secagem rápida, que é esse daí que eu uso, porque eu já tenho prática, tá? E tem que controlar a sua umidade e sua temperatura. Então é essa que eu uso para clássico, fio a fio. E aí eu queria entrar no AliExpress para vocês verem como que vocês vão pesquisar. Como tem opção no AliExpress, só que demora. Então, assim, você pode querer, por exemplo, a Sky você consegue achar no Mercado Livre. Essa que eu mostrei da IEMix, essa vocês não vão encontrar. Tem bastante opção de adesivo na Sobelli também, que é do Rio de Janeiro, que entrega tudo certinho. Mas eu me apaixono no AliExpress, eu consigo pesquisar bastante coisa. Então você pode colocar como glue, que é cola em inglês, glue lashes Sky, por exemplo, e pesquisar. Gente, no meu celular eu consegui puxar da Sky, tá? E aqui tá em português, você consegue pôr em português e ele já mostra em reais.
Todos os produtos do AliExpress, ele é em dólar. Então, às vezes, subiu um pouquinho os valores. Mas tá bem legal. Então, aqui tem várias marcas. Vocês precisam saber escolher a marca, uma marca de qualidade. Gente, não vai pelo valor do adesivo, não vai pelo mais barato, porque o barato sai caro. Tem que ser adesivo de qualidade, tá bom? Não vai querer também usar uma cola de 300, 400 reais, porque você usa uma vez por mês. Só existe ela pro seu ambiente, aí vai, se não tiver outra opção. Mas dá pra você trabalhar aí com uma cola de uma média de 60 reais, 70, com frete. Média de 100, eu já usei cola de 200 e pouco e não foi aquela coisa, né? E aí vocês precisam usar cola de qualidade que são autorizadas pela Anvisa. Essas daqui que eu uso é tudo autorizado pela Anvisa, porque ela vem pelo AliExpress, mas elas passam por inspeção, se autoriza entrar no país ou não. Então, se entrou, é porque eles autorizaram, tá? As embalagens sempre vêm que foi autorizado pela Anvisa, o produto. Então, eu vou voltar lá, ó. Então, aqui vocês conseguem ver, ó, tem várias marcas, Glamlaces, Elix. Ai, mas são boas, gente, tem que testar. Tem que testar, mas tem muita cola. Tem removedor. Ah, esse daqui é cola para postiço, tá? Também vende. Então, vamos por aqui para extensão. Aqui, ó, Glue Laces Station, tá vendo? Senão vai parecer cola para postiço. Ó, tem produtos também, esses petzinhos que é caríssimo aqui. 50 pares, R$ 26, escovinha. Que é descartável. Eu compro estoque. Eu compro no Brasil, fornecedor daqui, e compro do AliExpress pra estoque, porque não pode ter pressa, tá? Porque demora um mês e meio, dependendo da alfândega aqui do Brasil. Aqui no Brasil chega em 15 dias, mas até passar pela alfândega e chegar na sua casa demora um mês e meio. Então, a gente tem muita marca, ó. Muita marca de adesivo, tá? Tem pedra jade, ó. Removedor. Esses EA aqui é tudo de postiço, tá? E aí você pode pôr lá a marca que você quer. Ó, tem essa marca aqui. London X. Ó, quando é muito baratinho assim, desconfia. Pedra jade. Aí você tem que ver, pesquisar. Eu não sei porque não tá aparecendo do... Por exemplo, vamos ver essa daqui, ó. Glamlaces. Ó, ele já vem a informação. Tá vendo aqui, ó? 2 a 3 segundos. E dura de 3 a 4 semanas e tem pouco odor. Tá vendo que ele ser mais lento, o odor dele diminui, que é o gás. Tá? Então, por que eu tô mostrando? Não é que eu tô mostrando a marca, tá? Eu quero que quando vocês vão comprar e pesquisar, já tenha as informações. Se vocês forem comprar de marcas, fornecedores que tem a própria marca aqui no Brasil, eles têm que ter essa informação também. Então, aqui mostra tudinho. Ó, esse daqui vai sair uns 100 e poucos reais, essa marca. Que é mais ou menos o que vocês pagam aqui no Brasil. Nem sei se tem essa marca aqui, tá? Mas aqui vem toda a informação para vocês pesquisarem. No Mercado Livre também, vocês conseguem colocar lá e na descrição tá todos as informações de tempo de secagem, qual que é a umidade e temperatura. Vamos ver aqui se tem descritinho. Esse aqui é só um exemplo, tá? Informações, detalhes. Deixa eu ver se é nos detalhes. Informações gerais. Gente, aqui no meu celular é totalmente diferente. Ó, aí aqui ele fala se é pra volume. Aqui no cantinho.
Tá vendo aqui, ó? Aqui é pra volume russo, ó. De 2 a 6D. Aqui, ó. Tá vendo? Secagem rápida, baixo odor, nenhuma simulação, cola de extensão de cílios é preta, então tem carbono preto, é forte e duradouro, facilmente usar e remover, efeito permanente. Então aqui eles dão até algumas instruções. Aí aqui, ó, baixo odor, 2 a 3 segundos, de 3 a 4 semanas. Tudo isso quando você for comprar o seu adesivo, você tem que levar em consideração, tá? Aí aqui tem os acessórios, ó, o potinho pra vocês armazenar, tá? Vende até o potinho. Só queria achar a umidade e temperatura. Vamos ver se tem. Aqui tá falando do pote. Aonde que aplica. Bem legal. Tá vendendo a cola e já dá uma aulinha. Aqui, ó, tem que ter uma tabela da marca, ó. Não é propaganda da marca, tá, gente? É tipo, o que vocês precisam ter de informação do adesivo quando vocês forem comprar. Aqui não tá falando umidade e temperatura. Opa, sou eu, não vi. Não tem. Mas é bem legal, tem muitas marcas. Mas vocês têm que prezar muito pela qualidade, tá? Vamos ver aqui se eu acho outra marca que tem falando. Ah, e aí vocês podem entrar aqui, ó, por exemplo, na loja e seguir. Tipo, seguir. Você entra na... Aí que aí tem que cadastrar, gente, que eu não entrei com o meu login. Mas aí você pode entrar na loja. Aí falando de epidemia, né? Mas aqui fala, ó, não, tufos não, tá? Por favor. Aí aqui tem marca, a própria marca dos cílios. Gente, essa marca parece ser bacana, hein? Vou ver se eu compro alguma coisinha pra experimentar. Lash Lift. Olha, tem pinças. Vamos às compras, hein? Gente, voltei. É mix, mas tem várias marcas aqui. Eu queria achar a colinha que eu uso pra vocês verem. Mas aqui tem várias marcas, tipo essa daqui, ó. Ah, já sei. Volta. Essa aqui que vocês conhecem bastante, na Garacu. Ó. Nagaraco. Net tá ruim. Ó, tem um aplicativo pro celular, vocês baixam. E bora se divertir, gente. Bora se divertir nas compras. Aqui o carrinho tá zero, mas Aqui, ó. Tem muita marca de cílios, de pinça. Cola, acho que não. Aqui é mais cílios e pinça. Mas é só pra vocês terem uma ideia, sabe? De como fazer a pesquisa. Se dá pra comprar na AliExpress. Super bacana. Suporte pra colocar colinho, adesivo. A marca vocês conhecem bastante da questão de cílio sintético. Tá? É bem legal. Mas eu queria um...
queria da IMX. Não sei por que não tá indo. Aí, ó. Fala que não tem. Ai, que raiva. Sendo que eu compro. Tem o oficial deles. Não vai adiantar, gente. Vamos ver se a gente acha o da BL. BL Play. Ah. Não. Or glue. Que cola em inglês. Jesus amado. Que é isso? Ai. Ai, aqui apareceu, ó. Sky Glue. Várias. Tudo a mesma linha. Lady Black, Sky Glue da tampa vermelha, da tampa preta. Tem vários, ó. Nunca vi essa marca. Removedor Prime. Ó, da Sky, tá vendo? E tem a Sky daquele outro, da outra embalagem. Nunca usei, nem sei a diferença. Mas vocês viram que tem? Tem que ter paciência para pesquisar. Gente, eu adoro AliExpress, adoro, adoro, quero comprar tudo. Tudo que tem de novidade tem aqui primeiro. Depois chega no Brasil. Passa umas coisas esquisitas aqui também. Tem cílios postiço pra maquiagem, quem é maquiadora. Bastante coisa. Então é isso, gente. Então é isso. Dani, feliz aniversário! Morzão, tá aí presente na minha live. Dani, feliz aniversário, muitos anos de vida, meu amor. Obrigada pela presença, dia do seu aniversário, assistindo a minha live. Gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha tirado várias dúvidas. E vai ficar salvo por 24 horas no meu IGTV, então não perde, você que não assistiu do início. E os conteúdos continuam no meu canal no YouTube. Se inscrevam lá, deixa seu like, continue me acompanhando. E se você quer que eu fale algo especial na próxima live, me manda, tá? O que você quer que eu mostre aqui pra você, do que você quer que eu fale sobre extensão de cílios, me manda que eu vou falar com muita propriedade, vou estudar o máximo que eu puder para trazer os conteúdos bem legais, com informações importantes e verdadeiras, nada de fake news na área de extensão de cílios, tá bom? Então eu agradeço muito vocês estarem aqui nessa segunda-feira maravilhosa, lembrando que já tá chegando as nossas retomadas para os atendimentos. Então vê lá o seu adesivo, a sua colinha, para poder comprar uma nova e comprar uma certa, para você não ter problemas aí com retenção, com alergia, tá? E ter sucesso aí nas aplicações. Deus abençoe vocês, uma semana maravilhosa, que Deus continue nos guardando, nos protegendo. E eu, de curiosa, fui fazer o teste do Covid, deu tudo negativo. Eu quis fazer, gente, eu tenho um pai idoso, né? Então aqui tô super me protegendo, mas eu quis ir lá testar. Deu negativo, tô fazendo tudo certinho.
Não estava e nunca tive contato e não estou imune, então tem que continuar se cuidando. Então, que Deus nos continue nos protegendo, que todo mundo vai pegar. Não, se a gente se proteger, a gente não vai pegar, em nome de Jesus. Que vocês tenham uma semana abençoada, tá bom? De muitas conquistas, muitas coisas boas, de sorrisos, de alegria e de ânimo, tá? Não desanima. Conte comigo, que precisar me chama no direct. Beijos, até! Até segunda que vem, hein? Segunda-feira que vem a gente tem esse encontro às 15 horas. Tchau!